Uma mãe abandonou os filhos e 40 anos depois, eles chocaram o mundo. Ninguém pôde resolver esse mistério. Olá, pessoal! Existem muitas histórias incríveis e sobre pessoas comuns e suas ações, sobre bondade e fé em uma força própria, e sobre o que motiva esses heróis e o que eles vivenciam toda vez que mudam a vida de alguém. Mas existem também algumas histórias que não podem ser explicadas. Muitas vezes podemos apenas contá-las, mas não podemos entendê-las nem dar qualquer explicação sobre elas. A história sensacional de hoje é sobre irmãos gêmeos que deixaram a ciência moderna confusa e que permanece um mistério até hoje. Tenho certeza que essa história vai te surpreender também. Tudo começou em 1939, quando 2 meninos nasceram em Piqua, Ohio. Eles eram filhos de uma menina pobre que tinha apenas 15 anos na época. A jovem mãe entendeu rapidamente que não seria capaz de alimentar, muito menos criar os 2 filhos da maneira adequada. E apesar de ser uma decisão muito dolorosa para ela abandonar seus bebês, ela então decidiu dar os meninos para adoção. Quando os irmãos tinham apenas 21 dias, eles se separaram. Um dos meninos acabou ficando com a família de um jovem casal que morava na mesma cidade, mas seu irmão foi para uma família da cidade de Lima, localizada a 100 quilômetros dali. Como foi planejado pelo orfanato na época, as famílias adotivas não se conheciam e, portanto, não tinham como terem contato. Além disso, ambas as famílias sabiam que seu filho era um dos gêmeos, mas ambas estavam convencidas de que o outro menino havia morrido durante o trabalho de parto. O que podemos dizer é que cedo ou tarde esse segredo seria revelado graças ao acaso. Mas antes de chegarmos nessa parte, vamos começar pelo início. Ambos os meninos tinham vidas comuns. Eles não eram diferentes de todas as outras crianças. Eles foram para a escola, se formaram na faculdade, começaram a namorar e começaram suas próprias famílias. Ambos viveram suas vidas separadas, nem mesmo suspeitando que tinham um irmão gêmeo. E provavelmente ninguém nunca teria ouvido essa história, e os meninos provavelmente teriam morrido sem saber a verdade, se não fosse por um incidente que virou seu mundo de cabeça para baixo. Certo dia, quando Lucille Lewis, a mãe adotiva de um dos gêmeos, estava no tribunal pegando alguns documentos, ela acidentalmente ouviu uma conversa bastante estranha entre 2 funcionários. Eles estavam arquivando documentos e conversando sobre um caso. Lucille ouviu um nome familiar e, embora demorasse um pouco para recordar, lembrou-se de que esse era o nome da mãe biológica de seu filho. Ela também ouviu que o outro menino estava vivo. O que a deixou ainda mais surpresa era que o nome desse outro garoto era Jim, exatamente o mesmo nome do seu filho. Juntando todos esses fatos, ela percebeu que o outro gêmeo também sobreviveu e foi adotado por uma família diferente. Era difícil perceber que meu filho tinha um irmão. Depois que descobri essa possibilidade, muitas vezes me perguntei como ele vivia e se estava indo bem na vida, disse Lucille mais tarde. Mas ao mesmo tempo, eu não podia interferir naquilo. Eu não tinha o direito de interferir na vida da família de outra pessoa. Deve-se mencionar também que os pais de Jim nunca esconderam dele o fato dele ser adotado. Ele também sabia que tinha um irmão gêmeo, mas por algum motivo só decidiu procurar notícias sobre ele aos 39 anos. Para coletar o máximo de informações possível, o homem recorreu ao Tribunal Distrital, onde seus documentos de adoção foram arquivados. Os funcionários do tribunal foram muito compreensivos com a história do homem e começaram a buscar informações sobre seu irmão. Jim esperava que essa busca levasse meses, mas para sua surpresa, cerca de 3 semanas depois, ele recebeu um telefonema e alguns dias depois, os irmãos se encontraram pela primeira vez. E foi então que essa história tomou um rumo inesperado. Sempre me lembrarei de como estava preocupado antes de conhecer meu irmão gêmeo. Fui à cidade de Dayton pensando, nossa, daqui a pouco vou conhecer meu parente mais próximo. Eu estava tão nervoso que não conseguia ficar parado. Mas no momento em que vi meu irmão, eu simplesmente me acalmei completamente. Não sei porquê, mas não senti como se estivesse conhecendo um estranho, nem por uma fração de segundo. Jim Lewis disse mais tarde que o dia que se conheceram foi definitivamente o dia mais importante na vida dos irmãos, mas também se tornou importante para milhares e talvez até milhões de outras pessoas ao redor do mundo. Essa história incrível chamou a atenção de alguns cientistas
Então eles decidiram estudar as biografias dos gêmeos, aprendendo sobre seus hobbies e outras partes de suas vidas. O que eles descobriram foi chocante, para dizer o mínimo. Muitos de vocês devem estar se perguntando, então o que há de tão surpreendente nessa história? Mas, como se viu, a resposta é bastante simples. Tudo nessa história é surpreendente. Embora os irmãos levassem estilos de vida completamente diferentes e nunca se vissem, embora fossem criados por famílias diferentes e crescessem em condições diferentes, isso não os impedia de viver praticamente a mesma vida. Tudo já começa com uma simples coincidência. Os meninos receberam o mesmo nome, Jim. Coisas assim acontecem, certo? Mas então havia mais. Quando os meninos ainda eram jovens, ambos se apaixonaram e se casaram com suas namoradas. Mas a parte surpreendente é que as suas esposas tinham também o mesmo nome, Lena. Ambos tiveram problemas no casamento e se divorciaram praticamente ao mesmo tempo, como souberam depois. Estranho, não é? E isso ainda não é tudo. Quando os gêmeos se casaram pela segunda vez, você provavelmente já deve adivinhar o que aconteceu. Eles mais uma vez escolheram mulheres com o mesmo nome, Betty. Comparando fotos, eles perceberam que suas esposas não tinham apenas o mesmo nome, mas também eram muito parecidas e tinham até temperamentos semelhantes. Esses fatos não podiam deixar de surpreender os cientistas, então eles decidiram se aprofundar na vida dos gêmeos. A nova vida familiar dos gêmeos estava indo muito bem. Logo, cada um deles se tornou pai de um lindo menino. E mais uma vez, esses meninos também se pareciam muito um com o outro. Para deixar ainda mais incrível essa série de coincidências, devemos primeiro saber que as crianças nasceram no mesmo ano e até no mesmo mês. Em segundo lugar, ambos chamaram seus filhos de Allen. A única diferença era que um nome foi escrito com um único L, enquanto o outro foi escrito com 2 letras L, mas eles ainda soavam iguais. Então o nome dos filhos eram James Allen. O que podemos dizer sobre essa tamanha coincidência? Outra coisa incrível é que quando os irmãos ainda eram crianças, ambos tiveram cachorros que batizaram com o mesmo nome também. Quanto à formação, ambos os irmãos preferiam matemática e ciências exatas, e nenhum deles gostava de ortografia. Parece que já foi o suficiente para perceber que eles levavam a mesma vida, mas eram semelhantes até nas pequenas coisas. Por exemplo, eles preferiam o mesmo tipo de cerveja, fumavam a mesma marca de cigarros, tinham a mesma bebida favorita e até a comida. Os 2 homens trabalhavam como vice-xerifes e ambos dirigiam um Chevrolet azul. Quando se trata de viajar, os 2 gêmeos preferiam passar férias no mesmo estado da Flórida. Eles até foram para as mesmas praias, mas de alguma forma eles nunca se conheceram antes. Essa semelhança da vida dos irmãos foi definitivamente chocante para muitos, mas notavelmente, cada um deles costumava dizer que sempre sentiu algum tipo de vazio, que só foi embora depois que finalmente se encontraram e se conheceram. A maior atenção que essa história recebeu foi de Thomas Butcher, um psicólogo que tentou estudá-la com o máximo de detalhes possível. Depois de um tempo, ele concluiu que os genes realmente influenciam muito a inteligência, mas muitos outros psicólogos e médicos discordam. Afinal, acreditava-se anteriormente que quando as crianças nascem, elas são como uma lousa em branco na qual qualquer coisa pode ser escrita. A história dos gêmeos, no entanto, minou o conceito familiar que era geralmente aceito. Quanto aos irmãos, foi interessante para eles aprenderem mais sobre o outro, então eles não se importavam com os vários estudos em que eram submetidos, mesmo que eles não chegassem a se ver muito durante o processo. Havia muitos testes, mas não eram apenas as questões psicológicas, mas também vários exames físicos e até raio-x. Descobriu-se mais tarde que os irmãos gêmeos deram as mesmas respostas para todas as perguntas e até desenharam as mesmas imagens. Durante o experimento, Jim Springer e Jim Lewis ganharam algum peso, mas ainda acabaram pesando o mesmo, o que surpreendeu ainda mais os cientistas. O fato é que meu irmão e eu temos muito em comum, mas há uma diferença. Escolhemos penteados diferentes. Jim Springer costumava dizer com um sorriso. O psicólogo Walsher disse mais tarde que se não tivesse participado desse estudo de 2 pessoas completamente diferentes, que cresceram em condições e lugares diferentes, ele nunca teria acreditado que essas coincidências fossem verdadeiras.
Eles simplesmente não entendiam o que estava acontecendo e como isso tudo era possível. Desde o momento em que os Jeans se reuniram, eles passaram a se ver todos os dias. Eles até compraram casas no mesmo bairro, onde decidiram ficar próximos um do outro pelo resto de suas vidas. Suas famílias adotivas disseram que, se soubessem que o segundo filho também tinha sobrevivido ao parto, ficariam muito felizes em adotar os 2 meninos. Infelizmente, ambos foram enganados e assim separados por quase 40 anos. Ninguém ainda foi capaz de dar uma resposta clara sobre um caso como esse. Como isso é possível? Todos se perguntam. Parece que nem sempre entendemos verdadeiramente o que se passa conosco. E ainda assim, tentamos entender as outras pessoas. E você? O que você pensa sobre isso? Qual a explicação que você acha que existe por trás de toda essa história? Não esqueça de deixar sua opinião, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo aqui no Histórias Sensacionais.